Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Daniel, esse é o Papo Católico. Como e com quem Jesus se parecia? Será que as imagens católicas que nós temos, os quadros que nós temos nas pinturas, que nós temos nas imagens, elas ao menos se parecem com o rosto de Jesus? Alguns pesquisadores, usando o crânio e características da região de Jesus, colocaram, e isso se tornou famoso, uma face da qual eles imaginam que se pareceria com Jesus. O fato é que, para nós católicos, a imagem de Jesus seria secundária. Ele não vai ser mais do que já foi, nem menos do que já foi, se ele fosse negro, japonês, de uma raça europeia, ou parecido com o europeu, ou com o nariz grande ou o nariz pequeno. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande curiosidade, como Jesus se parecia. E agora eu quero falar nesse vídeo sobre 3 coincidências matematicamente quase impossíveis sobre o rosto de Jesus. O primeiro é o Santo Sudário de Turim. Segundo os estudiosos, o Sudário de Turim foi o pano que cobriu Jesus depois da sua morte. Quando levaram ele ao Santo Sepulcro, perfumaram o seu corpo e, conforme o costume da época, cobriram Jesus com um manto. Esse manto, segundo muitos historiadores e estudiosos, seria o Sudário de Turim. E nesse sudário existem coincidências extraordinárias, por exemplo, com as marcas de chicotada, com as descrições de Jesus, com a coroação de espinhos. Encontraram nos estudos do sudário a marca de moedas que só existiam na época de Jesus, pólen de plantas que só existiam na região de Jesus, o tipo de sangue AB, que é o mesmo tipo de sangue encontrado no milagre de São Lentiano, onde a hóstia se torna sangue, e outras coincidências extraordinárias. Foi comprovado que ninguém conseguiria pintar o Santo Sudário, porque a imagem é em 3D. Também foi comprovado que no Santo Sudário a imagem ela foi causada por uma radiação. Ou seja, crer no sudário é a confirmação científica que Jesus ressuscitou e na ressurreição marcou o pano. A única evidência contrária ao sudário foi um teste de carbono 14 que deu que o sudário seria mais ou menos da Idade Média. Acontece que o sudário passou de mão em mão desde que ele existiu no primeiro século, passando inclusive por incêndios e quase sendo destruído. E algumas irmãs remendaram o sudário, de fato na Idade Média, com alguns pedaços de pano. E provavelmente o teste foi feito se tirando uma amostra desses pedaços de pano, e não do pano autêntico. Vale a pena você que nunca ouviu falar do sudário, estudar sobre isso. Existiram, o History fez, o Discovery Channel, programas especiais sobre o Sudário de Turim. Ele anda ainda guardado pela Igreja Católica. Mas, Daniel, por que você está falando do sudário? Porque o sudário mostra um Jesus muito parecido com as imagens católicas de Jesus, cabelo comprido, nariz alongado. Mas, Daniel, e o que mais? Santa Faustina, a quem Jesus se revelou e que foi canonizada por João Paulo II, ela mandou a pedido de Jesus que se pintasse um quadro chamado o Quadro da Misericórdia. O que os estudiosos estão agora descobrindo é que o Quadro da Misericórdia, as dimensões mandadas por Faustina ao pintor, inclusive um pintor ficou 6, 7 meses corrigindo o desenho, são exatamente idênticas às proporções do Sudário de Turim. Qual é a chance disso acontecer? 1 em 1 milhão. A altura da boca, a separação dos olhos, o tamanho do nariz, o tamanho da face, é exatamente o tamanho do Sudário de Turim. Mas a coincidência não para por aí. Lá nos Estados Unidos, uma moça chamada Akiane Kramaric, é uma moça de Illinois, uma menina, na verdade, que com apenas 3 anos e meio começou a dizer que tinha sonhos com o céu e tinha sonhos com Jesus. O mais interessante é que essa americana, hoje com 22 anos, era filha de um casal ateu. Ou seja, pessoas que não acreditavam em Deus,
pessoas que não vinham da religião cristã, não tinham comunhão com a religião cristã. E a mãe, Ateia, como seu marido, começou a achar muito estranho a menina dizer que sonhava com Deus ou com as coisas do céu e que a menina tinha visto o céu. E perguntando à menina como é que ela sabia que era Deus que estava falando com ela, ela respondia: porque eu posso ouvir a sua voz. Sua voz é calma e maravilhosa. A primeira coisa que Deus me disse foi: você tem que fazer isso e eu vou ajudá-la. Agora você vai poder ajudar as pessoas. Mas a coincidência não para por aí, porque a pintura feita de Jesus da menina Akiane Kramaric também encaixa perfeitamente nas dimensões do sudário e nas proporções do quadro de Jesus Misericordioso. Isso é uma possibilidade estatística que beira a nulidade. E tem mais. Um menino chamado Colton Burpo, de outra região do mundo, que teve uma experiência pós-morte e que disse que viu Jesus, ele revela ao seu pai que Jesus era parecido, ou melhor, que Jesus era identicamente igual à pintura feita pela menina Akiane Kramaric. É importante sempre lembrar que a nossa fé católica ela é baseada na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Magistério, e que as revelações particulares são apenas coisas secundárias na nossa fé. Você não tem obrigação em acreditar em nenhuma revelação privada para ser católico. É importante dizer isso. Mas é importante entender como essas três fontes apontam para o mesmo rosto de Jesus. Coisa extraordinária? Gostou? Curta e compartilhe. Louvado seja o nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Até a próxima.